dessa palhaçada. A gente gosta de imitar os príncipes. Mas hoje, nós vamos conhecer a realidade que vive nossos circos no estado do Rio de Janeiro. Estou aqui com Ana Lamenha, diretora do Circo e Variedades do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. Ana, como andam as condições do circo no estado do Rio de Janeiro? Infelizmente, condições ainda muito precárias, como há 20 anos, né, foi quando começou a minha militância a nível sindical pela categoria. Então, naquela época, nós já encontrávamos todo esse quadro que ainda estamos vivendo, que é descaso das autoridades municipais, estaduais e também federais. Nós demos um passo, podemos dizer assim, com o encontro que teve agora em Brasília, onde nós levamos uma reivindicação ao Congresso Nacional para que haja uma legislação que dê um alvará anual para os circos de validade, porque isso é o que mais inviabiliza a atividade de crescer, né? Porque uma vez que eles não têm um alvará permanente, pelo menos por um ano, como todo estabelecimento comercial tem, eles são obrigados a estar montando e desmontando na ilegalidade, porque não há tempo hábil dessa legalização para segundo, né, o que a legislação atual exige, e não há condições financeiras também para poder suportar tanta despesa. Né? Digamos, um circo pequeno, que é o nosso caso no Rio de Janeiro, nós não temos circo grande. Circo grande nós temos mais em São Paulo, Stepanovic, Stankovic, Beto Carreiro. Aqui no Rio não, nós temos famílias tradicionais pequenas, circos no máximo de médio porte, com capacidade de até 600 lugares. Então, esses ciclos são obrigados a ficar no interior, onde ainda há uma certa facilidade, né? E ainda tem aquela coisa do cirquinho no interior, o prefeito já não implica tanto, porque quando eles vêm mais para a cidade, mais para a capital, mais para a beira da estrada, aí vai bombeiro, vai engenheiro, enfim. É tanta coisa que é exigido para que eles se legalizem, que torna-se inviável esse trabalho deles. Então, a atividade continua nessa situação de ilegalidade, por não haver políticas públicas, legislação adequadas às necessidades deles. Né? Então, nós esperamos que esse quadro mude com essa regulamentação a nível federal. Estamos muito esperançosos que realmente esse ano a gente vai se concretizar isso para eles. Dificuldades que o circo enfrenta no dia a dia? Olha, muitas dificuldades, como eu estava falando, né, até eu dei já uma entrada nesse assunto na sua primeira pergunta. O circo enfrenta as dificuldades de terreno para armar as lonas. Não se tem mais praça. Hoje em dia o município, todo o terreno em comunidade que tem, ou ele faz campo de futebol, ou ele faz playground para as crianças. Então, quando chega a lona do circo para armar, não se tem terreno. Então, o dono do circo tem que ser muito maleável para negociar, para deixar o pessoal usar o campo de futebol. Às vezes eles dão uma camisa para o time de futebol, alguma coisa assim, para poder conseguir armar sua lona. Por eles serem de circo de bairros e estarem com esse problema, né, da legislação que está adequada às necessidades deles, eles são obrigados também a estar trabalhando fechados, interior. E isso obriga eles a trabalharem a R$3 para adulto e R$2 para criança. E acredite, existe praça que ele tem que cobrar R$1 para conseguir levantar dinheiro para mudar a lona, porque a praça não dá. As pessoas não têm dinheiro para pagar
E eu não sei o que acontece, que o cinema todo mundo paga, espetáculos de música todo mundo paga, teatro todo mundo paga, mas o circo ainda tem aquela coisa de que deixa eu entrar, deixa eu ver o espetáculo. É uma coisa terrível isso, porque o que acontece? Quando você tem uma empresa e você não capitaliza, não tem dinheiro para pagar a montagem, a manutenção, a tendência é você não ter grana para investir e o material danificar, principalmente com o circo. Porque o circo tem cadeiras, tem mastro, mastarel, tem a fachada dele, tem os trailers. Então isso tem que estar sendo sempre havendo uma manutenção. E sem dinheiro torna-se inviável. Consequência disso, que os circos ficam feios, então não são atrativos. Então chega num lugar, eles acham que é, não sei, uma barraca cigana aquilo. E curiosa, né? Então as pessoas querem ir ver, mas não querem pagar. E aí vai aquela coisa, porque tem que pedir água para o vizinho, às vezes é outro cede luz para o circo, quer dizer, quando acontecem essas coisas, você gera até uma intimidade com os moradores. Então a situação realmente está caótica. Né? Nós esperamos que com essa legislação que a gente foi pedir a nível federal, de uma regulamentação anual de alvará, isso venha melhorar para a categoria, e que eles possam trabalhar em praças melhores, né, onde o poder aquisitivo seja melhor e as pessoas consigam pagar. E outra coisa também é que os poderes públicos municipais, que são, né, têm a tutela do solo, que eles também olhem para a categoria e vejam a necessidade de criar espaços nos seus municípios para receber o circo. Inclusive, essa é a bandeira atualmente que o sindicato está levando em promover essa campanha. Nós tivemos o primeiro Festival do Circo no estado do Rio de Janeiro, que apontou até essa grande necessidade. Durante esse festival, nós tivemos em 10 circos. Nós tivemos no Circo Caribe, nós tivemos no Circo Monte Carlos, nós tivemos no Circo no Mágico Dom Rodrigues, enfim, nós tivemos em 10 circos, e cuja realidade, vocês vão ver algumas imagens, é essa que eu estou passando a vocês. É de precariedade, de falta de público dentro do circo, nenhum atrativo que nós, o sindicato, conseguiu levar atrações de televisão. Nós tivemos o Paulo Negro no circo, nós tivemos o Felipe Camargo, me ajuda, o Rocco, né, o Rocco Pitanga. Nós tivemos a presença de vários nomes da televisão nos circos, e nem isso levou público, porque o circo está tão desprestigiado que as pessoas acharam que era um blefe, que não ia artista nenhum, e o comentário é que vem nada. Eu tive essa experiência, inclusive, em Porto das Caixas, onde eu fui tomar sorvete, né, antes do espetáculo acontecer, e eu perguntei, a menina, você vai ao circo logo mais? Vamos ter atração. Foi até o Pedro, nesse ano, que estava na Malhação, que ia. Aí ela, vem nada, ele vem parar nesse fim de mundo. Quer dizer, há um descaso, há uma descrença, está desprestigiado, desacreditado, e pior que isso, discriminado pelas autoridades, como se não fizesse parte da cultura, da essência e de arte no nosso país. Então isso é muito triste. Esse primeiro festival do circo, para nós do Circo Pequeno, eu estou achando assim muito importante pela mídia que está sendo divulgado, porque o Circo Pequeno realmente não teria condições de colocar isso em rádio, televisão, jornais, que o circo realmente estava no esquecimento. Então o Festival do Circo, tem vários amigos meus que já passaram pelo festival e eles sentiram o retorno isso posterior ao show que eles fizeram. Então, quer dizer, o pessoal está tomando conhecimento do circo, está chegando junto, está sendo bem divulgado, e através dessa empenho que a nossa diretora Ana Laminha fez, para nós foi um incentivo muito grande. Espero que com isso a gente tenha um retorno maior e que a gente consiga colocar o circo num lugar adequado, porque o circo está muito esquecido. Ninguém mais consegue lembrar do circo, não ter um patrocínio certo. Então a gente estava vivendo mesmo no esquecimento, então isso para nós está sendo muito importante. A nossa dificuldade, nós temos encontrar terrenos para a gente poder montar o nosso circo, né, armar o nosso circo. Você tem problema com prefeitura, com o corpo de bombeiro, hoje em dia até com a luz. Para você poder fazer um pedido de luz, você tem que ter, tem lugares que você tem que ter assinatura de um engenheiro, certo? E para você ter essa assinatura, você tem que pagar. E se você mudar de uma semana para outra, porque você não sabe, você arma no lugar e você não sabe se você vai ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende do movimento. E se você for mudar, se trabalha essa semana foi mal, eu tenho que mudar a segunda, a burocracia toda é a mesma, eu vou ter que fazer todas as mesmas coisas. Então, não tem como, o Circo Pequeno não tem como ter isso.
O alvará, eles exigem isso cada praça, então acho que isso teria que ter um alvará anual. O bombeiro teria que ser anual. Se eu armar numa praça hoje, amanhã for mudar, eu vou ter que dar a entrada, tenho que fazer as documentações todas novamente, e sendo que pode ser no mesmo lugar. Como você mudar de uma quadra para outra, eu tenho que fazer toda essa burocracia. Então as nossas dificuldades estão sendo essa. E infelizmente a gente muitas vezes é obrigado a trabalhar no escuro, tem que trabalhar nas roças, escondido, nos lugares, porque você não tem como trabalhar num centro, numa cidade, um centro maior, justamente por causa disso. Eu acho que o circense, o que o pessoal, a sociedade tem que tomar conhecimento e colocar isso assim na cabeça, é que o circense, ele está ali no picadeiro, tem o picadeiro, mas é um ganha-pão deles, assim como tem a manicure, o padeiro, o açougueiro, cada um tem o seu modo de viver, que tem que trabalhar para ganhar o seu ganha-pão todo dia. Então nós do circo temos que trabalhar porque a gente tem filho, nossos filhos também adoecem, nossos filhos estudam, a gente gasta com comida, gasta com roupa. Então o circo é uma diversão para o público, mas para nós é o nosso ganha-pão, é um trabalho para nós, certo? Então às vezes o pessoal fala assim, deixa eu entrar de graça. Se você for numa padaria, num açougue, ninguém vai te dar alimento de graça. Você tem que chegar lá e tem que pagar. Então o pessoal tem que se conscientizar que também na nossa bilheteria, o nosso ingresso é tão baratinho. Então é um trabalho nosso. Para eles é uma diversão, mas para nós é um trabalho, como outro qualquer. Então eu acho que cada um tem que se conscientizar disso e respeitar mais o circense, dar mais credibilidade, porque o circense, se ele chegar num banco e pedir um empréstimo, ele não tem essa chance de poder fazer um empréstimo. Eu mesmo tenho conta em banco, mas quando eu cheguei e disse que era circense, ninguém me deu, não deixou eu abrir uma conta. Então eu tive que mentir, falar que meu marido era caminhoneiro, e isso eles aceitaram. Tenho conta no Ponto Frio, na Casas Bahias, quando falei que era circense, ninguém me deu crédito. Tive que mentir, que vendia lanche, que meu marido era caminhoneiro. E nem tanto, minhas prestações são pagas em dia, nunca passei cheque sem fundo, nem nada. Mas eles gostam de viver na mentira. Por que o circense não pode ter um crédito? É um cidadão como outro qualquer. Nós temos os mesmos direitos de qualquer um, os mesmos impostos que o pessoal paga, nós também pagamos. Certo? Então eu acho que isso o pessoal teria que ter mais conscientização e dar mais credibilidade para o circense.